eu sou a Lucinda, este é o canal Buscando Luz. No Instituto Bíblico tive uma disciplina que se chamava Literatura Joanina. Nela estudamos os vários livros atribuídos a João e Apocalipse. E no contexto dessa disciplina foi-nos indicado para fazermos uma monografia acerca de uma porção do capítulo 20 de Apocalipse, onde referia ao milénio. O objetivo do professor era com certeza levar-nos a estudar as várias possibilidades, as várias teorias acerca do milénio. Eu fiz esse trabalho, fiz a exegese do capítulo e, como havia sempre um limite de páginas, eu queria estudar a questão do arrebatamento um bocadinho mais profundamente e, na realidade, o que eu pretendia era defender a minha visão, porque eu tinha percebido que existiam colegas da turma que, estranhamente para mim, não acreditavam no arrebatamento antes da tribulação. E aquilo foi muito estranho para mim, porque era a primeira vez que eu estava em contato com pessoas que queriam diferente. Fiz o trabalho e, quando estava a terminar o trabalho, muito satisfeita com o meu apêndice acerca do arrebatamento e a minha defesa do arrebatamento, eis não quando os meus olhos ficam a olhar para um versículo. Eu vou ler o versículo. Apocalipse 25. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Esta expressão, primeira ressurreição, parece que estava a sair do texto. E eu olhei e fiquei, de repente, parece que tudo ficou colocado em causa. Na minha cabeça, a primeira ressurreição só poderia significar o arrebatamento, porque o arrebatamento, Paulo diz em 1 Coríntios 15, que nós subiremos, seremos transformados. Depois em Tessalonicenses está escrito que os mortos ressuscitarão primeiro, e a primeira ressurreição não podia ser aqui antes do milénio, como estava aqui o texto a dizer. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm poder a segunda morte. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ora, esta passagem diz que antes do milénio vai ocorrer a primeira ressurreição. E é óbvia. Ela é óbvia. Não há dúvidas aqui. E de repente tudo ficou em causa do o meu anexo sobre o arrebatamento, onde eu fazia uma grande defesa e colocava 1 Coríntios 15 e outras passagens. De repente eu percebi que a primeira ressurreição é antes do milénio. E quais são as consequências disto? Toda a minha defesa de um arrebatamento secreto antes da tribulação foi colocada em causa. E quando eu estou a fazer este vídeo, eu estou apenas a partilhar o que se passou comigo e como eu mudei de posição, mas eu estou a partilhar este vídeo também porque muitas pessoas estão à espera que a qualquer momento Jesus venha de uma forma secreta e leve a igreja, e a igreja não tenha que sofrer nem passar por nenhuma tribulação pelas mãos do anticristo. E o que está aqui escrito é o contrário. Existirá uma ressurreição que é a primeira, ou seja, não há espaço para nenhuma outra anterior. E esta primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, ocorrerá
imediatamente antes do milénio. E se formos ver aqui a passagem que antecede este início do capítulo 20, o capítulo 19 fala, versículo 19: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago do fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu penso que não há dúvida que é mesmo antes do milénio que isto está a acontecer. Yeshua está a vir, condenou o falso profeta e a besta ao lago de fogo. O diabo ainda não, porque ele depois vai ser preso e solto posteriormente só por um pouco de tempo. Mas isto é imediatamente antes do milénio. E nós podemos agora fazer o que eu fiz na altura, que é ir verificar todas as passagens novamente sobre esta perspectiva. Será que isto é mesmo verdade? Será que a Igreja não será arrebatada antes da grande tribulação? Eu fiquei com esta questão. Fiquei com esta dúvida. Como é possível ser chamada aqui esta ressurreição de primeira ressurreição? Como é possível? Então vamos ver outras passagens, porque uma passagem não é suficiente, embora ela seja muito clara. Vamos ver todas as outras passagens que nós conhecemos. Foi o que eu comecei a fazer. 1 Coríntios 15 é um capítulo muito interessante. Eu não vou lê-lo todo porque ele é muito extenso. Vou ler apenas alguns versículos que são essenciais. Versículo 51 diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, entre a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte é vencida completamente porque os homens deixam de morrer ao serem transformados do seu corpo natural, carnal, para o seu corpo espiritual. Em 1 Coríntios 15 não diz quando é que este evento vai acontecer. E nós sempre o isolamos e o colocamos onde nós quisermos, onde nós achamos que é o melhor lugar, que é antes da tribulação, é onde nos convém mais. Note-se que aqui não há uma localização temporal, não diz quando é, apenas diz que é antes da última trombeta. E este pormenor nós temos que reter, que é antes da última trombeta. É a única informação que existe. Mas não diz se é antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Só diz que os mortos ressuscitarão ao som da última trombeta. Vamos ver agora algumas passagens em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, começando pela primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ora, aqui, o que é que nos diz de forma objetiva o texto? Volta a referir a trombeta, mas agora
de uma forma mais clara. Diz que é com uma trombeta, com grande alarido e voz de arcanjo. Com grande alarido. Não é uma coisa secreta, escondida, silenciosa. É algo com alarido. E diz que os que dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, em espírito, primeiro, e depois diz que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem na ressurreição. Eles virão com o Senhor, porque eles já estão na glória com o Senhor, não é? É o que diz aqui a passagem, os que dormem os tornará a trazer com Ele, mas nós não precederemos esses que dormem, esses que estão com o Senhor, não precederemos a ressurreição, não os precederemos na nossa transformação do nosso corpo carnal em espiritual. Eles serão transformados antes de nós. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, eles vêm de uma forma visível, com todos os santos com o Senhor, e diz aqui o texto que nós iremos ao seu encontro. E depois não diz mais nada. Então nós não podemos acrescentar ao texto o que ele não diz. Diz somente que será algo estrondoso, algo com grande alarido, e que os santos virão, e que eles primeiros serão eles transformados, e depois nós iremos ao seu encontro. O texto só diz isto. Não diz mais, não podemos acrescentar. Aqui no versículo 5.1 ele diz: meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Eles até já sabiam, naquela altura, quais seriam os sinais. Mas esta passagem de 1 Tessalonicenses é reveladora no aspecto de que os santos virão com o Senhor e eles ressuscitarão primeiro. E bate certo com o que está em Apocalipse 20, que diz que haverá uma primeira ressurreição dos santos. Só que aqui tem mais pormenor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Até aqui. Eu não compreendo como é que eu li estas passagens tanta vezes incontáveis, e eu não percebi isto. E eu sei eu cheguei a ouvir algum ensino dizendo que esta apostasia não quer dizer apostasia. Ora, apostasia quer dizer apostasia, é uma palavra conhecida. E quando lemos o que está aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, o dia de Cristo, e começa por dizer a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não acontecerá até que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. E a apostasia e o homem do pecado está aqui em ligação como se fosse uma coisa sinónima. A apostasia e a manifestação do homem do pecado é algo simultâneo. Toda a gente sabe o que quer dizer apostasia, que é o rejeitar da fé, o deixar Deus, o deixar as coisas de Deus. Versículo 4. O qual se opõe, portanto, este filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Isto é apostasia. De sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E é daqui que vem que é necessário que haja um templo. Eu não tenho a certeza se é necessário que haja um templo, mas parece, por esta e outras passagens, que é necessário que haja um templo reconstruído. Já nos mostra que a nossa reunião com Ele não acontecerá antes que se revele o iníquo e se manifeste como sendo Deus. É a tal apostasia que virá antes. Temos aqui em 2 Tessalonicenses a primeira passagem que diz claramente, num contexto temporal de sequência de eventos, onde é que se localiza a nossa reunião com Ele. É depois
da apostasia é depois da manifestação do filho da perdição.